Galera, então esta é a hora, chegou a hora de nós exercitarmos, pessoal, tudo que nós aprendemos, tudo que nós discutimos aqui na aula. Então, esse é o tão sonhado, famoso simulado. Então, desde já, ative o sino, primeiro, se inscreva no canal, do professor Eliseu Aragão, ative o sino e deixe aquele like, papoque o like sem pena, pessoal. Então, nós vamos aqui aprendermos, vamos detalhar um pouquinho sobre o simulado de história da Primeira Guerra Mundial, vai ter a participação do Brasil, dos Estados Unidos e tudo mais. Pessoal, dentro do simulado, eu já deixei logo o gabarito e nós vamos discutir onde é que se encontra o erro das outras questões. Então, simulado do professor Eliseu, da Primeira Grande Guerra Mundial, que vai ser de 1914, 1918 a 1918. Então, a primeira questãozinha, uma questãozinha aí bem básica para vocês. Eu já vou papocar aqui a resposta logo para vocês. Então, já vou deixar marcado aqui. E nós vamos já discutir, galerinha. Então, veja aqui, nós vamos ver por que é a letra B, tanto a primeira questão quanto a segunda. Por que é a letra B e não as outras alternativas? Então, vocês vão saber aqui comigo, vão ficar afiados. Então, pessoal, tenham cuidado, fiquem de olho nas questões, neste exercício, nesse simulado que vocês vão sair aí papocando as provas aí de vocês, tanto do fundamental, que é um conteúdo do 9º ano, quanto também um conteúdo do 3º ano e um conteúdo que sempre cai em vestibular. Então, se você já foi estudante, mas vai fazer vestibular, esse é o canal certo de você exercitar. Então, vamos lá para a primeira questão, que diz: os países envolvidos na Primeira Grande Guerra Mundial decidiram fazer coligações e enfrentaram durante anos de guerra, formadas inicialmente por 6 países. Vamos exercitar revisando, pessoal. Então, veja aqui, nós vamos ter a tríplice aliança e a tríplice entente, rapaziada. Então, vejam aqui é rapidinho, nós vamos ter a Alemanha. Vejam aqui, a Alemanha nós vamos ter o Império Austro-Húngaro. E vocês viram, galerinha, lá na aula lá que eu tenho aí já, só no ponto de papocar, que aqui, ó, tanto o Império Austro-Húngaro quanto o Império a Itália, o Império Russo vai se desfragmentar e vai surgir países em decorrência do conflito aí. Então, para vocês terem uma ideia, aqui vai ter Inglaterra, vocês podem ouvir também o Reino Unido, viu? Ou Reino Unido, a mesma coisa. Não se preocupem se vocês ouvirem Inglaterra na questão, Reino Unido, não importa. A França e a Rússia, que sai em 1917. Então, veja por que a primeira não é, ó. Galerinha, o eixo, ó, vocês eliminem na hora. Eixo será, pessoal, ó, será na Segunda Guerra Mundial, será na Segunda Grande Guerra Mundial. Então, veja por que essa daqui já está errada, não precisa nem você ler o restante. E veja aqui a letra C. Pessoal, a letra C fala em eixo de novo, eixo, Segunda Grande Guerra Mundial. Anotem os detalhes bem aí. Então, você poderia ficar na dúvida na letra D, Tríplice Aliança. Veja aqui. A Alemanha,
a Áustria-Hungria e a Itália. Tá certo, pessoal, tá certo, aliança. Aliados, galerinha, ó, aliados, Segunda Grande Guerra Mundial, viu? Segunda Grande Guerra Mundial. Então, pense numa questãozinha aí, se você tiver de olho, pegando o macete do professor Eliseu, você vai detonar qualquer questão da Primeira Guerra Mundial. Então, veja por que eu eliminei as alternativas. Peguem esse macete comigo que vocês vão se dar bem, pessoal. Peguem esse macete, anotem, papoque, vejam quantas vezes você quiser. Então, a letra B, Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. E a Tríplice Entente, formada pela França, Inglaterra e a Rússia. Então, aqui está a Inglaterra, mas poderia vir Reino Unido. Tá na mesma coisa, viu? Então vejam que macete muito maluco aí que o prof. Eliseu está fazendo para vocês. Vocês podem estar fazendo um esqueminha da Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, na hora que você estiver fazendo prova. Aí vocês vão detonar. Veja a segunda, galerinha, ó. 3 décadas, de 1884 a 1914. Vejam aqui, ó. Vê se, ó. Em 1871... foi a Guerra Franco-Prussiana, viu? Essa Guerra Franco-Prussiana, ela vai terminar com a vitória da Prússia, e a Prússia vai pegar Alsácia-Lorena de quem, professor Eliseu? Da França. A França tinha conquistado ela muitos anos antes, em 1668. Então, fiquem de olho aí no detalhe. Então, separaram o século XIX, que terminaram com a corrida dos países europeus para a África. Então, aqui, corrida, Eliseu. Anotem aí, ó. Imperialismo, galerinha. Então, veja os detalhes, ó. E com o surgimento dos movimentos de unificação nacional da Europa, unificação. Veja aqui, a Alemanha vai ser unificada. Nós vamos ter a Alemanha unificada. Nós vamos ter o desejo da nacionalidade de alguns povos. Só lembrar lá dos Balcãs, né, do pangermanismo. Então, para vocês terem uma ideia, galera. Então, veja aí, ó. Do século XX, que começou a Primeira Grande Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante da Europa, dos acontecimentos empolgantes da África e da Ásia. Então, aqui, ó, imperialismo. Galerinha, imperialismo, anotem no material aí de vocês, papoquem, galerinha aí. Então, veja o que diz, ó. É sempre bom vocês verem aqui, ó, as origens do totalitarismo. É dentro do contexto aqui da Primeira Guerra, do término, é que vai surgir aqui o termo totalitarismo, viu? O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Eclosão que é, professor Eliseu? Essa eclosão mesmo que foi declarada. Então, o que aconteceu, o que culminou. Então, vejam aí. Olha aqui, ó. Difundir teorias socialistas não se encaixa com o termo imperialismo. Então, quando falar de eclosão, coloquem aí imperialismo. Coloquem aí, galerinha, olha aqui, ó. A região dos Balcãs, Então, vejam que vai ser disputa. Então, as teorias socialistas vai ser praticamente aí na sequência do final da Primeira Guerra Mundial. Mas o que tá a pergunta é o que vai eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então, vejam que as teorias socialistas não vai ser após a Primeira Guerra Mundial. Então, acirrou a disputa territorial, essa aqui é a questão correta. Então, eu já disse por que está o erro dessa. Aqui, ó, superou as crises econômicas? Não, não vai superar. As crises vai ser motivo. Aqui é só ver a questão da economia nacional, dos países que vão estar querendo
matérias-primas em decorrência da Segunda Revolução. Multiplicou os conflitos religiosos? Não, pessoal, aqui não tem nada a ver, o imperialismo não tem nada a ver com conflitos religiosos, apesar de ser associado, mas o contexto do que eu dei o spoiler aqui não tem nada a ver com esta, e não tem nada a ver com teve sentimento xenofóbico, né? A questão da xenofobia. O que é isso, professor Eliseu? Olha aqui, ó. Ódio ou repulsa pela religião, pela cultura, pelo seu modo de vestir, de andar, o seu cabelo. Então, tudo isso pode acontecer. Então, vejam aí por quê que a letra B acirrou a disputa territorial, aí você coloca, tem a ver com o imperialismo, galerinha, imperialismo, a região dos Balcãs. Galerinha, mas que macete muito louco que o professor Eliseu está fazendo para você. Primeira questão e a segunda agora. Nós vamos para a terceira e a quarta nesse primeiro bloco. Depois nós vamos para os outros blocos, galera. Então, veja aqui comigo. Por que é as duas letras? No caso aqui, letra A. Eu quero que vocês tenham atenção nesta questão, nessa terceira, principalmente. Viu? Essa terceira, aqui a questão de historiadores já é bem mais complexa. Depois vocês vão ver as outras questões aí lá pro final, que é moleza. Então vejam por que eu estou pedindo para vocês terem atenção nessa terceira, quando se fala de a questão de muitos historiadores. Aqui há um contexto mais, uma questão mais seca, né? Uma questão que requer um conhecimento um pouquinho mais assim elevado de você, uma atençãozinha muito maior. Então, mas vamos lá, que comigo aqui a gente vai papocando, é tudo mesmo. O professor Eliseu, ele detona, é o detonador de questões aqui. Então, vamos lá. Veja aqui, vamos analisar a letra D, a C, a D e a letra E. Vamos para a letra B. Vamos ver porque onde é que está o erro dela. Diz assim, ó, em todos os países. Galerinha, quando você ouvir todos, bote a sua orelha de pé. Bote o seu cavalo de boi. Entendeu? O linguajar de você colocar a orelha aí, deixar a orelha em pé. Então, coloque o seu cavalo de molho. Quando vocês ouvirem todos, exceto, fiquem de olho, quando tiver uma questão dando ênfase em em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários. Se você perceber, olha aqui. Então vamos ler. Vamos ver aqui que eu esqueci de ler com vocês. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial um fator de crise, das sociedades liberais contemporâneas. Quando falar contemporânea, tem algo a ver com a atualidade. A questão da contemporaneidade até os nossos dias. A questão da contemporaneidade, um nomezinho bem complicado, vai desde a Revolução Francesa, a aula também que eu ainda estaria organizando. Assinala a opção que contém argumentos todos corretos. Então vejam, os historiadores vão estar considerando aqui o fator de peso da crise das sociedades contemporâneas, relacionado aqui à Primeira Guerra Mundial. Então vejam, confiscar as fortunas privadas e o fechamento de parlamento. Aqui não fala de fechamento de parlamento. É claro que vai ter a questão lá, nós não estamos falando aqui de revoluções inglesas. Veja aqui, nós não estamos falando de revoluções inglesas. Nós estamos falando em inglesas. Nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial. Então, fiquem de olho.
pondo assim em xeque os pilares da base da sociedade liberal. Então veja todos, um errozinho que você fica de olho. Então veja, durante a guerra foi preciso instaurar regimes autoritários, galerinha, autoritários e ditatoriais. Galerinha, fiquem de olho, acompanhem com o prof. Ditatoriais vai surgir após a Primeira Guerra Mundial. Então vejam que esses regimes autoritários, nós vamos ter aqui, o nazismo e o fascismo. Vocês estão vendo algo bem na atualidade aí, né? Pessoas que querem usar o símbolo do nazismo, as teorias do fascismo, todos esses delas aqui, nazista e fascista, eles são preconceituosos, eles não têm pena de matar, de fazer atrocidades. Infelizmente isso aconteceu e acontece. Então, veja que não tem nada a ver. Vejam como eu estou dando um spoiler para vocês. Hora D. A guerra transformou estados antiliberais em gestores de uma economia militarizada. Gente, a questão de militarizar após a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, veja aqui, não se encaixa com a Primeira Guerra Mundial, das sociedades liberais aqui, dessa militarizada vai ser com Hitler e Mussolini. Veja que, mesmo que você ficasse... Quando se fala de liberal, não tem nada a ver com o liberal, ele é contra a questão da militarização. Então vejam que o comércio liberal, ele não é a questão de usar pela força, apesar que algumas nações usavam. Que utilizou de novo o trabalho servil, não fala de trabalho servil, para a confecção de armas e munições, em flagrante desrespeito às liberdades individuais. Então, pensem como estou falando para você, que essa é uma questãozinha bem complexa da Universidade Federal aí, então vejam, vocês podem estar verificando, uma do Enem aqui é mais básica. Então, vejam que uma questãozinha dessa é mais complexa. A letra D. Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, grandes potências liberais foram, por tal razão, imponentes para conter, seguir o desafio comunista e o fascismo. Então, elas não vão ser imponentes, viu? Não vão ser imponentes. Então, vejam que você poderia ficar na dúvida nessa, mas o comunismo não se encaixa aqui, porque seria o fascismo e o nazismo. Veja como uma questão dessa é mais complexa. Por que a letra A? A economia de guerra levou a um intervencionismo de Estado sem precedentes. Veja aqui que essa intervenção de Estado sem precedentes, nós vamos ter os próprios, né? A questão da Alemanha. Hitler vai surgir aí, vai assumir após a Primeira Guerra. União Sagrada foi invocada em favor de sérias restrições à liberdade. Veja que vai ter sérias restrições liberais, civis e política. Na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini. Veja aí, em função de uma guerra recém-terminada. Veja aqui, por que ele é mais coerente? Eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais, sobretudo através da inflação. Então veja que a inflação ela vai acontecer bem aqui assim, na Alemanha. A Alemanha vai ter uma inflação sem precedentes, que eu já falei numa aula. A Alemanha, o dinheiro alemão não vai valer nada, nem para utilizar como um papel higiênico, para vocês terem uma ideia. Então, galerinha, veja que isso aqui é uma questão mais complexa, mas fique de olho aqui num detalhe do professor Eliseu. Vamos para a quarta. Uma do Enem. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que se inscreveram como um dos mais violentos períodos da humanidade. Então, fiquem de olho aqui. Vamos lá. Entre os principais fatores, então são vários que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX. Vamos eliminar a B. O enfraquecimento do Império Britânico. Veja aqui que o Império Britânico não vai se enfraquecer.
A Grande Depressão. Por que que a Grande Depressão não deveria estar aqui? Galerinha, a Grande Depressão vai ser em 1929 para 1930, será nos Estados Unidos da América e que os outros países tudinho vão ser arrebentados, qual o Brasil. Quando eu falar da Grande Depressão, vocês vão entender. A corrida nuclear vai ser mais recente, vai ser após aí, ou pelo menos na decorrência da Segunda Guerra Mundial. B. Declínio britânico, não fala. O fracasso das Liga das Nações. Apesar, pessoal, que a Liga das Nações vai ter um fracasso. A Liga das Nações, ela vai, no caso a ONU vai substituir ela. A Liga das Nações vai ser criada aí de 1919 em diante. Então, não se encaixa, veja aí. E Revolução Cubana. Pessoal, a Revolução Cubana vai ser mais ou menos aí de 1958 para 59. Então, veja que isso aqui vai ser após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, depressão. Após, no caso aí vai ser de 1920, vai ser após a Primeira Guerra Mundial. Mas não se encaixa, viu? Que aqui é Estados Unidos. Veja por que a letra A, crise do colonialismo. Veja que está falando de conflitos, ó. Conflitos, colonialismo. O colonialismo, bem aqui, colonialismo é a questão do império, está relacionada ao imperialismo. Então, veja, a ascensão do nacionalismo, que vai ser aí que vai acontecer, e também do totalitarismo, que vai surgir aí após a Primeira Grande Guerra Mundial. Aqui, totalitarismo vai ser Hitler na Alemanha e Mussolini, galerinha. Mussolini na Itália. Então, vejam aí umas duas questõezinhas mais complexas, principalmente aí essa terceira. Então, se você ficar de olho, só para vocês terem uma ideia, corrida armamentista, terceiro mundismo não se encaixa. Expansionismo soviético não. Revolução bolchevique, aqui vai ser na Rússia, não tem nada a ver com o contexto. Imperialismo e a unificação da Alemanha. Não, a Alemanha vai se unificar em 1871 em diante. Então vejam que isso aí não se encaixa com a pergunta. Então fiquem de olho. Na sequência nós teremos mais simuladozinho para vocês. Galerinha, arrocha o like aí. Ative o sininho se você ainda não é inscrito. Fui!